Mateus capítulo 28, um texto bem conhecido, Mateus 28, do 18 ao 20. Eu estou com uma camiseta que diz ser e fazer discípulos, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, discipulado. Mateus 28, verso 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Tem aqui a leitura da palavra do Senhor. Palavra boa, perfeita para o nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, nesse momento nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. Porque o Senhor já nos falou até aqui. Te pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos e corações para receber aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas. Tira todo impedimento, tudo que nos atrapalha de recebê-la, Senhor. Assim que eu te oro, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar um pouco hoje sobre discipulado, pausando mais ou menos a nossa série de mensagens a respeito das promessas do Senhor, mas não completamente, porque esse texto também nos apresenta uma promessa extraordinária para as nossas vidas. Mas hoje o foco será no todo do texto. Nós vivemos num tempo, num mundo, onde tudo é muito rápido. Nós até falamos um pouco sobre isso na sexta-feira. Tudo é muito rápido, as informações viajam na velocidade da luz. As coisas acontecem do outro lado do mundo e no mesmo momento a gente já sabe. Tudo chega muito rápido e nessa velocidade, no tempo que a gente vive, as pessoas acabam sendo muito influenciadas pelos diversos meios que existem no nosso tempo. Tudo é uma influência para o ser humano. Nós gastamos tempo com filmes, séries, redes sociais e inconscientemente essas coisas acabam nos influenciando na forma que a gente enxerga o mundo. Mas em meio a isso, em meio a esse mundo que tenta nos influenciar, geralmente negativamente, nós temos esse chamado de Jesus para o discipulado. Nós temos essa missão dada por Jesus que nos incentiva a viver e pregar o Evangelho com a nossa vida onde quer que nós estejamos. E esse chamado, ele não deixou de ser relevante. Ele não deixou de ser vivo para o nosso tempo. Pelo contrário, é esse chamado, essa ordem de Jesus que fez com que essa igreja aqui existisse. Porque um dia alguém entendeu que era necessário ir a um outro país para pregar o Evangelho. Vindo para São Paulo, a primeira igreja batista do nosso país foi em São Paulo. E dessa igreja batista, outras tantas se espalhando ao redor do nosso país, até que chegou aqui. Até que alguém um dia pensou: nós precisamos levar o Evangelho. Ir para aquela parte de Guarulhos, pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e louvado seja Deus por isso. Por isso essa ordem que Jesus nos dá não deixou de valer.
não deixou de ser efetiva. Pelo contrário, ela é viva. E dentro disso, nós vamos pensar e podemos perceber aqui nesse texto que esse discipulado não é apenas sobre transmitir conhecimento, mas é sobre formar vidas. É sobre contribuir na transformação que Cristo está realizando na vida de alguém. Infelizmente, na igreja moderna, a igreja do nosso tempo em geral, muitas vezes nós confundimos esse discipulado com atividades pontuais, atividades padronizadas, marcadas na agenda, como ir a um culto, participar de eventos. Porém, Jesus aqui nesse texto nos chama para um discipulado contínuo, relacional, onde nós aprendemos dele, aprendemos com ele e guiamos outros a também fazer o mesmo. A grande comissão, meus irmãos, que é esse texto que nós acabamos de ler, não é apenas um mandato missionário. É também o grande motivador das missões. O texto que serve de base para que a gente vá a outros lugares e pregue o Evangelho. Mas esse texto também é um convite para nós sermos discípulos de Cristo e fazermos também discípulos. É interessante nós notarmos no Novo Testamento um aspecto muito interessante, é que essa palavra discípulo é usada diversas vezes no Novo Testamento para destacar quem era um seguidor de Cristo. A palavra cristão aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Mas quando alguém vinha e perguntava para as pessoas, olha, quem é você? A quem você serve? As pessoas diziam, eu sou um discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, ele é justamente quem aprende aos pés do Mestre. Quem segue verdadeiramente o Mestre. É por isso que nessa noite nós vamos meditar em alguns aspectos que esse texto nos apresenta, desse chamado de Jesus para o discipulado, para que a gente aplique isso na nossa vida e para que isso influencie na forma de nós sermos igreja. A gente acha que ser igreja é participar de programações específicas, mas ser igreja não é apenas isso, é viver como a igreja de Atos vivia, tendo uma comunhão, como já foi falado pelo Brasil, tendo uma comunhão profunda, vivendo um amor verdadeiro, vivendo conforme o que havia aprendido dos apóstolos. Isso é ser igreja. E não apenas frequentar cultos, frequentar reuniões, assistir. Ainda tem, eu já presenciei pessoas que já falaram, eu vou lá assistir o culto. Meus irmãos, quando nós vamos à igreja, vamos à casa do Senhor, nós não vamos assistir culto. Assistir, a gente assiste o Fantástico quando chegar em casa. A gente assiste a série. Nós participamos do culto ao Senhor, porque nós somos juntos igreja. O nosso coração está conectado quando nós estamos aqui em adoração, em louvor a Deus. Nós prestamos culto ao Senhor. E é por isso que nós vamos meditar nesse texto, nessa noite, sobre esse chamado, os pilares, melhor dizendo, para o discipulado que Jesus nos ensina aqui. A primeira coisa que nós podemos ver aqui nesse texto é que no verso 18 Jesus diz o seguinte:
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Apenas esse verso. Antes de dar a ordem, de fato, Jesus estabelece aqui a sua autoridade. Ele não está sugerindo algo opcional, ele não está dando alternativas, não, ele está dando efetivamente a sua autoridade. Ele está destacando quem ele é pós-ressurreição. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus dá essa ordem, dá esse comissionamento aos discípulos com base na sua autoridade absoluta. O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o soberano sobre o universo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o grande Deus desta terra, onde não existe outro como Ele. Ele é aquele que entregou a própria vida em nosso favor. E ao terceiro dia ressuscitado, agora Ele vem e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade aqui, meus irmãos, é o fundamento desse relacionamento discipulador. Pois nós não seguimos apenas um mestre terreno. Nós não servimos pessoas. É claro que existe esse caráter de serviço uns aos outros. Mas o Senhor das nossas vidas não está aqui nesta terra. O Senhor das nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. E é Ele que nós servimos. É isso, é essa autoridade que faz com que, como eu citei, um pastor saia da sua casa num belo dia em que ele recebeu essa missão dada por Jesus e não viu outra alternativa senão obedecer. E fala: eu vou para uma região distante, porque o Senhor está me chamando para plantar igrejas. Essa autoridade do Senhor Jesus Cristo que faz com que tantas pessoas, como eu pude presenciar lá em Águas de Lindóia, tantos missionários que mudam radicalmente a sua vida, pessoas formadas, pessoas com profissões muito bem estabelecidas e que falam: olha só, está precisando de médico na carreta missionária, eu vou servir. Está precisando de um motorista para a carreta missionária, eu vou servir ao Senhor. E louvado seja Deus, porque nós já temos a nossa terceira carreta missionária, que vai logo, logo começar a rodar esse Brasil todo aí, pregando o Evangelho, atendendo as pessoas e através desses atendimentos, revelando o amor de Cristo. Meus irmãos, quando entendemos que Jesus tem toda a autoridade, isso nos dá confiança para obedecê-lo em compartilhar o Evangelho. O discipulado é eficaz porque está baseado na autoridade do Senhor Jesus Cristo, não em habilidades humanas, não na capacidade de fala das pessoas, mas está baseado no poder e na autoridade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando a gente entende isso, nós perdemos o medo, a vergonha de compartilhar a nossa fé. Nós perdemos essa timidez que nos impede de compartilhar a nossa fé. E a gente se lembra que nós não estamos representando nós mesmos, mas como embaixadores de Cristo, nós representamos o nosso Senhor aqui nesta terra. Segunda coisa que nós podemos perceber aqui nesse texto, e é o verso 19, o chamado de Jesus para que façamos discípulos. Ele diz o seguinte: portanto,
Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem central de todo esse texto, meus irmãos, é clara: fazer discípulos. É importante nós destacarmos porque a ordem aqui não é o id. Quando a gente vai um pouquinho mais a fundo para entender melhor essa palavra, é como se Jesus estivesse falando: olha, agora vocês me deixem, vocês vão, e enquanto vocês estiverem indo para onde? Indo no curso da vida, façam discípulos. A ordem não é que a gente saia da nossa casa necessariamente, se mude para um outro estado, que a gente entende que é mais carente do Evangelho e prega o Evangelho. Não é isso. É claro que Deus chama pessoas para isso, e louvado seja Ele por isso. Mas a ordem principal aqui não é essa, nós irmos a outras nações para só lá pregar o Evangelho. É ir pelo curso da vida, enquanto estivermos indo, nós fazemos discípulos. Discípulos da gente? Não, discípulos de Cristo. O discipulado, meus irmãos, é uma missão ativa, intencional, que exige da gente que a gente saia da nossa zona de conforto. Exige que a gente saia desse lugar confortável, mas para que a gente invista na vida de outras pessoas, ensine-os os valores do reino de Deus. Fazer discípulos significa estar disposto a caminhar ao lado de pessoas, meus irmãos. Dedicar tempo em mostrar, revelar o amor de Cristo através de ações e palavras. Isso pode começar nos nossos ciclos cotidianos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa comunidade. Muitas vezes o discipulado ele também envolve ouvir, orar junto. Quando alguém, isso certamente já aconteceu com você, alguém sabe que você é cristão, alguém que não é crente passa por uma dificuldade, vem e fala: fulano, ora por mim. Porque as pessoas acham que não podem ter esse acesso a Deus, mas como a gente é crente, tecnicamente na cabeça delas a gente tem, e temos. Mas elas não entendem que elas também podem ter. Quando alguém pede uma oração, pede uma palavra, pergunta ao fulano: o que a Bíblia diz sobre isso daqui? Sabe aquela coisa que acontecia antigamente, né, no Altas Horas? Não, porque eu tenho um primo que está vivendo assim, e o que a Bíblia diz sobre isso? O discipulado acontece nessas brechas que o Senhor abre para a gente. Eu falei sobre estar sensível à voz de Deus, justamente porque às vezes o Senhor nos dá essas oportunidades e a gente deixa passar. Alguém vem e fala: fulano, ora por mim, eu preciso de uma oração. Aí a gente fala: olha, vou orar, tá bom? Meus irmãos, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito em relação às oportunidades que Ele nos dá. Porque talvez seja nessa brecha que o Senhor vai lançar a semente no coração. Vai fazer com que essa semente se enraize, cresça e frutifique para a glória do Senhor. Fazer discípulos é entender que nós estamos aqui nessa terra não apenas de passagem. Nós não somos espectadores
da obra de Deus. Mas é como Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, nós somos cooperadores de Deus. Um cooperador é alguém que ajuda no trabalho que está sendo feito. Nós somos cooperadores de Deus aqui nessa terra, meus irmãos. Que privilégio, que bênção extraordinária é termos essa consciência. E o terceiro pilar para o discipulado está justamente no verso 20, onde ele diz o seguinte: ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto aqui nos apresenta dois aspectos. O primeiro é que nós fazemos discípulos como? Ensinando a obedecer tudo o que Jesus nos ordenou. Nós fazemos discípulos quando, através das nossas palavras, através da forma que a gente age, alguém vê em nós um referencial cristão e se apega a isso para se apegar a Cristo. Paulo também nos diz que nós somos luzeiros do Senhor neste mundo. Jesus nos ensina que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos um farol brilhando em meio à escuridão, porque a luz de Cristo está brilhando em nós. E o que nós aprendemos aqui é que através disso, esse ensinar a obedecer é justamente viver de uma forma que outras pessoas que vivem em trevas enxerguem em nós essa luz do Senhor Jesus Cristo. Se nós fôssemos falar sobre a nossa história de conversão, eu tenho certeza que os irmãos fariam muitos links com o que nós estamos falando. De alguém que um dia foi uma luz do Senhor na sua vida. De alguém que pregou o Evangelho para você, que falou: olha, posso fazer um culto aí na sua casa? De alguém que veio e falou: olha, vai ter um culto, vamos lá no culto? Quem sabe Deus pode falar com você e mudar a sua vida. E assim aconteceu. Assim aconteceu. Jesus entrou, fez morada, transformou, mudou as coisas de lugar em casa. Eu vejo esse texto de Apocalipse e eu me lembro de uma música aí que está fazendo um sucesso aí, que fala: Jesus entra em casa assim e ele muda as coisas de lugar. Que é a referência, né? O bater a porta. Muda as coisas de lugar, fala: ah, tá errado, isso daqui precisa mudar. Ah, isso daqui precisa sair. Jesus trabalhou assim em nossas vidas. Mas esse trabalho não acaba aí. Da mesma forma, meus irmãos, que ele trabalhou em nós, ele quer trabalhar também através de nós. Quantas pessoas Deus quer salvar através das nossas vidas? Para isso é necessário que a gente tenha essa convicção de que nós estamos aqui nessa terra vivendo esta missão de fazer discípulos, ensinando-lhes a obedecer tudo que Jesus nos ensinou, nos ordenou, melhor dizendo. E por último, vem o último pilar do discipulado, que é a promessa da presença de Jesus. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus não nos dá apenas uma missão, ele não nos dá apenas essa ordem, ele promete a sua presença constante. Jesus não é como um chefe do trabalho que fala: vai lá e faz isso,
e se vira lá para resolver isso. Jesus nos dá essa ordem, nos dá esse comissionamento e fala: olha, eu vou junto com vocês. E desde o momento, desde que os primeiros discípulos ouviram esta ordem, Jesus, um momento sequer abandonou os seus discípulos aqui nessa terra. Nem um segundo. Isso nos lembra, meus irmãos, também, que esse discipulado não é feito com as nossas forças, mas é feito com o poder e a companhia de Cristo. Essa promessa nos encoraja, nos fortalece. Essa promessa nos levanta, principalmente em momentos de dificuldade. Em momentos onde a gente tenta revelar o amor de Cristo e somos rejeitados, essa promessa vem e não nos desampara um minuto sequer. Eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Quando nós, meus irmãos, nos sentimos sobrecarregados, acharmos que não daremos conta dessa tarefa tão difícil de revelar o amor de Cristo através da nossa vida, da integralidade da nossa vida, nós precisamos nos lembrar de que Jesus está conosco. De que Jesus não nos abandonou. A presença dele em nossas vidas é uma fonte de coragem, de direção, é a injeção de ânimo que a gente precisa. Ele nos guia nessa caminhada do discipulado e trabalha em nossos corações e também nos corações daqueles a quem nós temos a oportunidade de compartilhar o Evangelho. Portanto, essa promessa também é um convite para depender dele mais e mais, em oração, depender do Senhor e buscar orientação diária, depender do Senhor em todos os aspectos, não depender apenas um pouquinho e no outro pouco eu dou conta, eu faço, eu resolvo. Não, é depender integralmente, com todo o nosso ser, do Senhor. Sabendo e crendo que Ele está conosco. Crendo que Ele não nos abandonou. E que Ele, que é o mesmo que comissiona, o mesmo que ordena, é o mesmo que fala: eu não vou nos abandonar. Sejam as ondas mais agitadas, as variáveis ao longo desta vida. É como se Jesus falasse: não esqueça de que eu estou no barco. Portanto, meus irmãos, para encerrar, eu gostaria de colocar algumas perguntas para a gente meditar, perguntas retóricas, para que nós respondamos a nós mesmos, entremos em reflexão e, se necessário, nos corrijamos de acordo com a vontade de Deus. A primeira delas é: será que eu estou mesmo vivendo como um discípulo de Cristo? Ou será que eu tenho vivido como agora se tem tanto na moda, o crente não praticante? Será que eu estou ajudando outros também a se tornarem discípulos de Cristo? Nós possamos responder essas perguntas a nós mesmos, sendo bem sinceros, porque o nosso Deus é aquele que sonda o mais íntimo do nosso coração. Nós podemos e conseguimos usar máscaras diante das pessoas, mas o nosso Deus, Ele enxerga o mais profundo do nosso ser. Que nós possamos
viver de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo e cumprir essa grande comissão, fazer discípulos. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor bendito, Pai amado, Deus da eternidade, Príncipe da paz. Ó meu Deus, eu te louvo porque o Senhor Jesus Cristo nos deu esta missão, a maior de todas, a mais maravilhosa de todas as missões, que é viver para a glória do Senhor, fazendo discípulos. Mas nós te louvamos também, meu Pai, porque Ele prometeu que não nos abandonaria um momento sequer. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação, até o fim dos tempos. E nós cremos nesta palavra, meu Deus. Cremos que o Senhor está conosco. Cremos no teu amor. Cremos na tua misericórdia. Cremos, Senhor, na tua longanimidade para conosco. Cremos, meu Pai, na tua paciência, como meditamos hoje pela manhã. Cremos, Senhor, que todas as bênçãos do Senhor têm recaído sobre as nossas vidas. Ó, meu Pai, eu te peço que o Senhor avive o nosso coração, que o teu Espírito Santo possa inflamar o nosso seio, para que nós não consigamos viver um dia sequer sem ser testemunhas vivas daquilo que o Senhor realizou nas nossas vidas. Ó, meu Pai, eu te peço que o Senhor use o teu povo, a tua igreja aqui no Jardim Guaraci, para compartilhar o teu evangelho, para que nós possamos ser luz do Senhor onde quer que nós estejamos, para que nós possamos pregar e viver segundo a tua vontade, para que as pessoas que passarem por nós, olharem para as nossas vidas, reconheçam que ali vai um farol do evangelho. Que nós possamos ser, meu Pai, a representação do Senhor Jesus Cristo, onde quer que nós estejamos. Que o teu amor seja expresso através das nossas atitudes, das nossas palavras em direção aos outros. Que em tudo nós revelemos a justiça do Senhor. Ó, meu Pai, eu te peço que o Senhor avive o nosso coração. Aviva-nos, Senhor. Essa é a nossa petição. Para que nós vivamos como servos fiéis do Senhor, fazendo discípulos onde quer que nós estejamos. Sê conosco na nossa semana, meu Pai. Nos dê uma semana debaixo da tua santa e poderosa proteção. Que em todos os dias nós não apenas sintamos que precisamos orar, mas que de fato nós oremos. Que em todos os dias, Senhor, nós não apenas sintamos que nós precisamos ler a palavra, mas que de fato nós dediquemos tempo em ler, em meditar nela dia e noite, para que não pequemos contra o Senhor. Oh, meu Pai, vai de encontro aos nossos irmãos que estão enfermos, que estão passando por questões em sua saúde, aqueles que já estão no processo de recuperação e aqueles, Senhor, que estão se preparando para entrar neste processo também. Vá de encontro, meu Pai. Guarda a vida do teu povo. Estende a tua mão sobre as nossas vidas. Restaura o ânimo, o vigor daquele que está abatido.
Levanta aquele que está caído, meu Pai. Restaura aquele que se foi perdido. É assim que eu te oro, meu Deus, em nome de Cristo. E que o amor de Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam por toda a Igreja de Cristo, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém.